Depois de protestos e 2 sessões extraordinárias, na última sexta-feira, o projeto de lei que altera o regime de previdência dos servidores públicos municipais de Criciúma foi aprovado. Vamos entender por que essa urgência com que todo o processo foi feito, conversando com o secretário da Fazenda do município de Criciúma, Celito Reins Cardoso, que já está ao vivo aqui conosco. Secretário, obrigado, boa tarde e obrigado pela participação conosco. Vamos entender essa polêmica toda. Primeiro, os senhores já esperavam que era uma questão polêmica? Com certeza, mas só para corrigir um pouquinho. Não foi nada feito assim em tempo recorde. Nós fizemos, esse trabalho vem sendo feito desde a reforma que foi feita no regime dos servidores federais, aquela reforma na Previdência, né, que demorou quase um ano de discussão. Nós acompanhamos aquilo lá o tempo todo, porque já conhecíamos a nossa realidade como ninguém. Esse déficit atuarial, ele é real, ele vem historicamente sendo construído desde a criação do Criciúma Prev. Em algum momento, todos sabiam que ele teria que sofrer uma correção. Então, essa discussão vem ocorrendo desde 2018, foi feita, inclusive, já audiência pública a respeito, já respondemos uma CI na Câmara de Vereadores e o estudo não parou, a ponto de que agora chegou a hora da gente levar à Câmara, porque finalmente conseguimos fechar, principalmente, João Paulo, os números que impactam as medidas propostas na redução do déficit atuarial. E esses números é que nos motivaram a levar com bastante celeridade, é claro, porque quanto antes as medidas fossem validadas e aprovadas, melhor seria o resultado no déficit atuarial do Instituto. Essa questão de déficit hoje, dos números, de que maneira objetivamente dá para a gente passar para o nosso telespectador? Faz uma demonstração para a gente aí de como estava se comportando e o que foi brecado, que os senhores dizem que esse déficit aumentaria em muito. Na verdade, só vou te dar um exemplo assim, das 2 medidas propostas, o quanto que isso reduz. Então, o contrário também é verdadeiro. Se não fossem feitas essas 2 reformas, isso impactaria automaticamente em 1 ano de aumento do déficit atuarial. Ou seja, nós fizemos a primeira proposta ali bastante dolorida, digamos, foi a alteração da idade e da regra do benefício. A idade passa a ser de 65 para homens e 62 para mulheres, que é o que tem lá na emenda constitucional número 103. Claro, isso vai ter um impacto de 133 milhões de redução no déficit. Ou seja, aquela pessoa que iria se aposentar com 49, com 50 anos, com 55, e ela passa para 62 ou 65, tudo que ela receberia em 10 anos de benefício, ela passa a contribuir por mais 10 anos. E tu bota isso ao longo da vida do Instituto, tu vai gerar um superávit ou um déficit. Na regra que nós tínhamos hoje de pagamento de benefício, geraria um déficit. E o segundo, que é aquela questão da taxação do inativo em 14%, a partir do salário mínimo e não mais a partir do teto do regime geral, que é de 6.400, também gera uma redução de 140 milhões no déficit. Ou seja, só essas 3 medidas dá um impacto de 273 milhões de redução no déficit atuarial. Caso isso não fosse feito, traríamos isso como déficit somado aos 800 milhões que nós temos hoje. Então, passaria facilmente de 1 bilhão durante 2021, caso não fosse feitas essas medidas. E nós já tínhamos, além disso, João Paulo, medido certinho o tempo de vida útil do caixa. Hoje o Criciúma Prev tem uma aplicação financeira e uma receita mensal. Com a aplicação mais a receita,
ele paga os 100% dos seus compromissos mensalmente e ainda aguarda um saldo. No entanto, daqui 4 anos, já começaria a se inverter. Ele receberia, digamos, 5 milhões por mês e já teria uma folha de 6. Esse 1 milhão ele teria que buscar lá na reserva. Esta reserva duraria por mais 10 anos depois que esse evento surgisse. Então, nós precisaríamos tomar essa medida agora, porque agora, com essas medidas, a gente já não enxerga mais a quebra de caixa, digamos, do município. Congelou aí o secretário, né? Mas eu vou imagino que destrave aí. Acho que deu uma congelada aqui. Secretário, só uma outra discussão que está muito forte e é a reação por parte do sindicato de que os governos vêm atrasando, de que o governo não paga, e esse problema no caixa acontece porque os governos não cumprem com o pagamento, tanto da contribuição do servidor como da parte patronal. Isso é verdadeiro, não é verdadeiro? O município está pagando, não está pagando? Não é por isso, não, que atrasa, que dá esse rombo todo? Não. Tanto que o Criciúmaprev ele não tem problema de caixa, João Paulo. O Criciúmaprev ele tem problema de déficit atuarial. O caixa do Criciúmaprev hoje responde bem. Tanto que eu vou te explicar só o seguinte. Desde a sua criação, o Criciúmaprev, no ano que ele foi criado e naquele mandato daquele prefeito lá que criou, não foi pago nem patronal e nem a contribuição do servidor. Então ele ficou com 0 de receita naquele período. Também nos governos seguintes houve algumas interpelações, pagava um mês, não pagava outro, pagava 2, não pagava 3. Claro que isso também ajuda na deficiência de caixa. Porém, eu quero dizer que isso não tem influência no déficit atuarial, tem influência sim no caixa. Que às vezes, se a gente fizer a rigor a conta, o caixa até responde melhor. É só tu ver uma aplicação hoje. Os parcelamentos hoje nós estamos pagando em dia. O parcelamento ele tem uma taxa de juros de 1% ao mês, enquanto que a aplicação de toda a reserva do Criciúmaprev hoje está variando em 0,25, 0,3 ao mês. Então, sob o ponto de vista financeiro, o Criciúmaprev até tem um rendimento maior por conta dos parcelamentos, que é resultado dos atrasos, do que propriamente por outro fator. E na aplicação não estaria rendendo tanto. Então, não é esse ali o problema. Tanto que eu insisto, o caixa do Criciúmaprev está bem, por um determinado período. Como a gente já sabe o prazo que isso vai acabar, necessariamente as medidas teriam que ser tomadas. E essa é a expectativa e a certeza que a gente tem de que com a aprovação na última sexta-feira desta reforma proposta, nós inauguramos sim um novo período do Criciúmaprev e muito maior segurança para os atuais sócios, digamos assim, para os atuais efetivos do município, que tem uma expectativa de ter sim a sua aposentadoria paga no mês e de maneira justa e certa. Secretário, muito obrigado pela gentileza das explicações aqui ao Balanço Geral. Obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado também pela oportunidade, estamos sempre à disposição.